Oi meninas, tudo bem? Me chamo Marta Soares, tenho 60 anos e nunca imaginei que um dia contaria algo assim. Eu sempre fui o tipo de mulher que acreditava que depois de uma certa idade a gente já tinha vivido tudo o que precisava viver. Que o amor, o desejo e as surpresas da vida ficavam guardados em álbuns de fotografia e lembranças amareladas. Mas, de uns tempos pra cá, percebi que o destino tem um jeito cruel e bonito de provar que a gente está errada. E o que vou contar agora é a história de como, aos 60 anos, meu coração resolveu acordar de novo, justamente por alguém que eu jamais deveria ter amado. A história começa numa segunda-feira abafada, daquelas em que o sol parece castigar a pele e o vento se recusa a soprar. Meu filho, Henrique, tinha passado o domingo todo insistindo que eu precisava cuidar mais de mim. "Mãe, você anda muito parada", dizia ele, enquanto folheava o celular. "A senhora devia começar uma academia. Vai fazer bem para o seu corpo, para sua cabeça." Eu ria, achando graça daquela ideia absurda. Academia? Eu? Uma mulher de 60 anos que nunca levantou mais peso que uma panela de ferro? Mas ele não recuava. Insistiu tanto que no dia seguinte me levou praticamente à força até a tal academia nova que abriram no bairro. Entrei naquele lugar me sentindo um peixe fora d'água, rodeada por gente jovem, de corpo firme e fone de ouvido, todos parecendo saber exatamente o que faziam. O ar tinha cheiro de ferro, perfume forte e música alta. Eu só queria desaparecer, mas, de repente, ouvi uma voz chamando. "Dona Marta!" Era um rapaz alto, pele dourada de sol, camiseta justa mostrando braços fortes e um sorriso que parecia acender o ambiente. "Eu sou o Caio, amigo do Henrique. Ele me pediu para cuidar da senhora, tudo bem?" Eu apenas balancei a cabeça, meio sem jeito. Então aquele era o tal Caio de quem meu filho sempre falava com tanto orgulho. O garoto que o ajudara a superar o divórcio, o parceiro de corrida, o amigo de todas as horas. A diferença é que agora, de perto, Caio não era mais um garoto. Era um homem. Um homem de 30 anos, talvez um pouco mais, com um olhar sereno e uma voz firme que parecia saber o que dizer para a gente confiar. Ele me mostrou os aparelhos com paciência e uma gentileza quase desconcertante. "Aqui a senhora vai fazer um pouco de alongamento e depois um exercício leve de perna. Nada que vá cansar demais, tá bom?" Eu sorri, tentando disfarçar o nervosismo. Fazia anos que ninguém me tratava com tanta atenção. Enquanto ele me ajudava a ajustar a altura de uma máquina, encostou levemente na minha mão e algo que eu não esperava aconteceu. Um arrepio. Senti o coração bater mais rápido e, por um segundo, fiquei sem saber o que fazer com os olhos. Ele notou meu desconforto e sorriu sem malícia, apenas com uma gentileza que desarma. "Relaxe, dona Marta. Aqui é tudo tranquilo. A senhora vai ver, daqui a pouco vai estar correndo maratona." Ri sem graça, dizendo que se eu conseguisse andar até o portão, já seria um milagre. Ele riu também, e o som da risada dele ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Quando voltei para casa, sentei no sofá e fiquei olhando para a sala silenciosa. O relógio fazia um tic-tac que parecia mais alto do que nunca. Olhei as fotos antigas na parede, eu e meu marido, num tempo em que a vida ainda tinha cor. Desde que ele se foi, a casa tinha virado um espaço de memórias, e eu me acostumei a viver dentro delas, como quem mora num lugar onde o tempo parou. Mas naquela noite algo foi diferente. Fui dormir e me peguei pensando no sorriso de Caio, no toque leve das mãos dele, e me odiei por isso. Que absurdo, Marta. Ele é amigo do seu filho. Repreendi a mim mesma, mas o coração, esse traidor, parecia não ligar para regras. No dia seguinte, quando cheguei na academia, ele já me esperava. "Bom dia, Marta. Pronta para suar um pouquinho hoje?" Sorri, fingindo empolgação. Ele ajustou o aparelho, me observando com aquele olhar atento que me fazia sentir importante de novo. E, de repente, notei que queria ficar ali, naquele pequeno mundo de música e movimento, só para continuar sendo olhada daquele jeito. No meio do treino, ele comentou casualmente: "O Henrique disse que a senhora cozinha muito bem." Fiquei surpresa. "Ele ainda fala de mim?" "Claro, ele vive dizendo que sente falta da comida da mãe.
A senhora deve ser especial para ele. Suspirei, tentando esconder a pontada de saudade. Henrique sempre foi um bom filho, mas nos últimos anos a vida dele ficou corrida e eu me acostumei a vê-lo só de vez em quando. Enquanto pensava nisso, Caio segurou meu braço para me ajudar a levantar do banco. Foi um toque rápido, mas suficiente para me tirar o fôlego. Senti o perfume dele, uma mistura de sabonete e suor, e por um instante me senti viva. Quando cheguei em casa, recebi uma mensagem no celular. Era dele. Foi ótimo treinar com você hoje, dona Marta. Até amanhã. E ali, na tela pequena, aquele até amanhã soou como uma promessa. A noite caiu e eu fiquei sentada na cama, olhando para o celular, imaginando se responder seria tolice. Acabei escrevendo apenas: obrigada pela paciência, Caio. Até amanhã. Quando a mensagem foi enviada, senti o coração disparar como se tivesse feito algo proibido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, adormeci sorrindo. No dia seguinte, acordei mais cedo, me arrumei com cuidado, passei um perfume que não usava há anos. Enquanto me olhava no espelho, percebi as rugas, as marcas do tempo, mas também algo novo no meu olhar, uma centelha. Era como se, de repente, eu tivesse voltado a existir fora das lembranças. E talvez fosse isso que me assustava tanto. Ao chegar na academia, ele estava lá e me cumprimentou com um sorriso largo. Bom dia, Marta. Ele havia tirado o dona. Não corrigi. Naquele instante, percebi que alguma coisa tinha mudado. Eu não sabia o que o destino estava preparando, mas já sentia que o caminho que começava ali não teria volta. E se hoje eu conto essa história, é porque foi naquele dia, no simples toque de um homem muito mais jovem, que minha vida começou a girar de novo e tudo que eu acreditava sobre o amor e o tempo começou a ruir como areia. Se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o canal. Aquela semana seguinte foi diferente de todas as outras meninas. Eu comecei a sentir uma vontade nova de sair de casa, de acordar mais cedo, de me olhar no espelho com um tipo de curiosidade que eu já nem lembrava mais como era. Era como se o simples fato de saber que veria Caio na academia fizesse o mundo ganhar um brilho discreto, quase secreto. Eu me pegava escolhendo a roupa de ginástica com cuidado, ajeitando o cabelo, passando um batom leve, disfarçado para mim mesma que era apenas vaidade. Mas no fundo eu sabia, não era por mim, era por ele. E cada vez que eu chegava lá e via aquele sorriso dele me esperando na entrada, eu sentia algo que misturava vergonha, entusiasmo e medo. Ele sempre dizia com humor leve: "Bom dia, Marta. Hoje a senhora vai me prometer não fugir antes da hora, viu?" E eu respondia rindo, disfarçando o nervosismo: "Prometo, mas só se você não me matar de tanto exercício." Ele ria de volta, aquele riso solto que parecia não conhecer o peso do mundo, e aquilo me desmontava. Nos dias que se seguiram, os treinos viraram pretexto para a conversa. Caio tinha uma forma de falar que fazia a gente esquecer o tempo. Entre uma série e outra, ele contava histórias da infância, falava do pai que o deixara cedo, da mãe que trabalhava em 2 empregos para sustentá-lo e da promessa que fizera a si mesmo de nunca depender de ninguém. Eu ouvia tudo com uma atenção quase maternal, mas havia uma ternura diferente no ar, um tipo de admiração que me fazia querer cuidar dele e, ao mesmo tempo, me sentir cuidada. Um dia ele apareceu com uma sacola de frutas. Trouxe para a senhora, sanducito do meu tio. Ri dizendo que ele ia me mimar desse jeito e ele respondeu: "Eu gosto de ver a senhora sorrir, sabia?" Por um instante não consegui responder. Senti um calor subir ao rosto e desviei o olhar fingindo ajeitar a bolsa. O coração batia tão forte que quase pude ouvir. Naquela noite choveu como há muito não chovia, o som da tempestade invadia minha casa e eu me sentia estranhamente inquieta. Quando o telefone tocou, era ele. "Marta, tudo bem aí? A chuva está muito forte, fiquei preocupado." Eu disse que estava bem, mas ele insistiu. "Eu estou passando por aqui. Posso parar para ver se está tudo certo?" Antes que eu dissesse não, ele já estava a caminho.
10 minutos depois, ouvi o barulho do carro e quando abri o portão, lá estava ele, encharcado, com o cabelo grudado na testa e aquele sorriso meio tímido. Vim ver se a senhora precisava de alguma coisa. Entrei, que loucura sair nesse tempo, disse, puxando para dentro. Ele riu e respondeu, eu nunca fui bom em ficar parado quando me preocupo. Fomos para a cozinha e eu preparei café enquanto ele tentava secar o cabelo com uma toalha. Ficamos ali, os dois, ouvindo a chuva cair pesada lá fora, o cheiro de café se misturando ao perfume dele. A luz piscava e o rádio tocava uma música antiga. De repente ele olhou para mim e disse num tom calmo, faz tempo que a senhora vive sozinha, não é? Faz. Desde que meu marido morreu, há mais de 10 anos. E o Henrique? Ele tem a vida dele, aparece quando dá. Ele sorriu, meio triste, e respondeu, sozinho também é um tipo de prisão, eu devia saber. Fiquei em silêncio, e foi nesse silêncio que nossos olhos se encontraram de um jeito diferente. A casa parecia menor, o barulho da chuva mais distante, e tudo que existia era aquele olhar. Por um momento pensei que ele fosse se aproximar, mas ele apenas tocou levemente minha mão sobre a mesa e disse, o café vai esfriar. A tensão se desfez e continuamos conversando, como se nada tivesse acontecido. Quando a chuva diminuiu, ele disse que precisava ir. Eu o acompanhei até o portão e antes de entrar no carro, ele olhou para mim e falou, eu gosto muito da sua companhia, Marta. Então partiu, me deixando ali, parada, com o coração acelerado e um nó na garganta. Passei a noite inteira sem dormir. Tentei me convencer de que era apenas carinho, amizade, nada mais. Mas dentro de mim, alguma coisa já havia mudado. No dia seguinte, na academia, o clima era diferente. Ele me cumprimentou com o mesmo sorriso, mas havia algo nos olhos dele, uma hesitação. No final do treino, ele se aproximou e disse, hoje tem um evento na academia, mas posso passar mais tarde para trazer o suplemento que a senhora esqueceu. Eu apenas assenti, tentando fingir indiferença. Quando ele apareceu em casa à noite, trazia uma pequena sacola. Vim entregar isso e aproveitar para agradecer o café de ontem. Sorri e convidei-o para entrar. Estava preparando o jantar, uma coisa simples. Ficamos conversando na cozinha, rindo das minhas tentativas desastradas de cortar cebola. Ele pegou a faca e disse, deixa que eu faça, a senhora vai acabar chorando à toa. Eu respondi provocando, e você acha que eu não choro por qualquer coisa? Ele me olhou nos olhos e respondeu sério, acho que a senhora chora por tudo que guardou tempo demais. As palavras dele me atravessaram. Ficamos em silêncio, só o som da faca cortando os legumes. Quando terminamos, lavamos a louça juntos. E foi ali, com as mãos molhadas e o coração disparado, que aconteceu. Nossas mãos se tocaram e nenhum dos dois afastou. Olhei para ele e vi um brilho indecifrável nos olhos. Ele disse quase num sussurro, eu pensei em você a noite inteira. E antes que eu pudesse reagir, ele me beijou. Um beijo suave, incerto, que durou pouco, mas me deixou sem chão. Quando ele se afastou, murmurou, desculpa, eu não devia. E eu respondi com a voz trêmula, eu também não devia ter deixado. Ele sorriu, triste, e disse, às vezes a gente não escolhe o que sente. Ele foi embora pouco depois e eu fiquei parada, olhando o portão fechar, tentando entender o que acabava de acontecer. Passei a noite inteira chorando, dividida entre a culpa e uma felicidade que me assustava. No dia seguinte, encontrei uma rosa vermelha apoiada no portão, molhada de orvalho. Havia um bilhete preso a ela, com letras firmes escrito, para lembrar que ainda existe vida em cada amanhecer. E naquele instante, meninas, eu soube que por mais que eu tentasse negar, aquele sentimento já havia crescido dentro de mim. Eu estava apaixonada e nada no mundo poderia me salvar disso.
Depois daquela rosa no portão, nada mais voltou a ser o mesmo, meninas. Eu tentei, de verdade, fingir que não tinha acontecido nada, que aquele beijo tinha sido um impulso passageiro, uma confusão da solidão com carinho. Mas cada vez que fechava os olhos, sentia o gosto dele de novo, o calor das mãos, o olhar que me atravessava como se enxergasse tudo que eu escondia há anos. Eu tentei evitar a academia, inventei dor nas costas, cansaço, até uma viagem que nunca existiu. Mas ele me mandava mensagens curtas e gentis, sempre terminando com um "se cuida", e isso me desmontava. No fim, voltei. Quando entrei, ele estava me esperando. O mesmo sorriso, mas o olhar diferente, mais contido, mais sério. Pensei que ele fosse fingir normalidade, mas Caio era o tipo de homem que não sabia disfarçar o que sentia. Depois do treino, pediu para conversar. Fomos até um café discreto ali perto. Ficamos em silêncio por alguns minutos até que ele disse baixinho: "Eu pensei que nunca mais ia te ver." Respondi tentando soar firme, dizendo que era melhor assim, que o que aconteceu foi um erro. Ele riu sem humor. Se isso foi um erro, eu queria errar de novo. Senti um arrepio e desviei o olhar, dizendo que ele era amigo do meu filho, que isso era errado em todos os sentidos. Ele ficou calado um tempo, depois respondeu: "Eu não escolhi sentir isso, Marta, eu só senti." E quando ele disse meu nome daquele jeito, sem o Dona, eu percebi que resistir não ia ser tão simples. Saí de lá tremendo, com o coração dividido entre o medo e um desejo que já era impossível negar. Nos dias seguintes, a gente passou a se ver de forma diferente. No treino, os olhares duravam mais, as conversas se estendiam. Um dia ele apareceu na minha casa com uma sacola de legumes, dizendo que tinha sobrado da feira. Ficamos na cozinha preparando o jantar, rindo das minhas tentativas atrapalhadas de cortar batata. Henrique ligou no meio disso e eu atendi, tentando soar natural. "Oi, meu filho, tá tudo bem, só tô fazendo o jantar." Ele respondeu rindo: "Sozinha? Porque você nunca foi muito amiga da cozinha, hein?" Ri nervosa e disse: "Tô me virando." Quando desliguei, percebi que Caio me observava em silêncio, um olhar misto de carinho e culpa. Ele disse: "Eu não quero ser motivo para te afastar do seu filho." Eu respondi: "Você não é." Mas por dentro sabia que era exatamente isso que estava acontecendo. Nossos encontros começaram a ficar mais frequentes. Primeiro eram só conversas, depois vieram os beijos, os abraços longos, os jantares à luz baixa. Ele me olhava de um jeito que me fazia esquecer a diferença de idade, as rugas, o medo. Pela primeira vez em anos, eu me sentia desejada, viva, inteira. Uma noite estávamos deitados no sofá, ouvindo uma música antiga que tocava no rádio, e ele disse: "Você me faz querer ficar." Eu perguntei: "Ficar onde?" E ele respondeu: "Em qualquer lugar que esteja você." Fechei os olhos e pensei que talvez aquilo fosse o amor chegando tarde, mas ainda em tempo. Só que junto dele vinha a culpa. Henrique, sem saber de nada, falava dele o tempo todo. Chamava Caio para almoçar, ria com ele na sala enquanto eu observava de longe, o coração apertado. Um dia, durante um desses almoços, Henrique comentou: "Mãe, o Caio é quase da família, sabia? Um irmão que eu escolhi." Engoli em seco, o garfo tremendo na minha mão. Olhei para Caio e vi o desconforto no rosto dele. Quando Henrique saiu para atender o telefone, Caio sussurrou: "Eu não aguento mais mentir para ele." Eu disse: "Não é hora." Ele retrucou: "Vai ser quando, Marta? Quando ele descobrir sozinho?" Eu apenas pedi: "Por favor, não agora." Ele respirou fundo, assentiu e saiu logo depois, dizendo que tinha um aluno esperando. Fiquei sozinha, lavando os pratos, tentando apagar o som da voz dele ecoando dentro de mim. À noite, ele me mandou uma mensagem curta: "Me perdoa. Eu te amo, mas essa culpa tá me matando." Fiquei olhando aquelas palavras, sentindo um nó na garganta. Amar e se culpar ao mesmo tempo é um castigo silencioso. Mesmo assim, continuei. A paixão tem um jeito cruel de convencer a gente de que vale qualquer preço. Só que o destino é esperto, meninas. Ele sabe quando é hora de cobrar. Uma tarde, eu estava em casa arrumando a sala quando ouvi a voz de Henrique no quintal. Ele tinha passado para me ver de surpresa. E com ele, Caio.
Senti o chão sumir. Eles entraram rindo, falando do trabalho. Henrique disse: "O Caio veio ajudar você com o varal, mãe. Tava caindo de novo." Eu tentei sorrir, fingindo naturalidade, mas o coração batia um descompasso. Quando o Caio esticou a corda e prendeu os prendedores, nossos olhares se encontraram. Era como se todo o segredo tivesse ali, exposto, mesmo sem palavras. Henrique percebeu o silêncio e perguntou: "Tá tudo bem com vocês?" Respondi rápido: "Tá sim, só tô cansada." Mas o jeito que ele me olhou foi o de quem já não acreditava. Quando foram embora, Caio ficou por último e disse num tom baixo: "Ele vai acabar descobrindo." Eu respondi: "Então, que o destino decida." Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando em como a felicidade e a ruína às vezes têm o mesmo rosto. Amar aquele homem me fazia sentir viva, mas também me arrancava pedaços de dentro. Ainda assim, no dia seguinte, quando o sol bateu na janela, a única coisa que consegui pensar foi em revê-lo. E é isso que o amor faz com a gente. Cega, bagunça, e mesmo quando sabemos que o fim será doloroso, ainda escolhemos caminhar em direção a ele. Se você está gostando da história, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Eu sabia, meninas. Eu sabia que aquela paz que eu fingia viver era frágil demais para adorar. Era como caminhar sobre um chão de vidro, bonito e perigoso. E a cada passo, o estalo se tornava mais alto. Eu sentia que a qualquer momento tudo viria abaixo. E mesmo assim, continuava andando. Henrique andava mais distante, o olhar mais desconfiado, e Caio andava inquieto, cada vez mais aflito com o segredo de que carregávamos. Eu tentava acalmá-lo, dizia que tudo ia dar certo, mas até eu mesma já não acreditava. Tudo começou a ruir numa tarde qualquer, daquelas em que o ar parece pesado sem motivo. Eu estava na cozinha preparando um bolo simples, ouvindo o rádio, quando o telefone tocou. Era Caio. A voz dele estava trêmula, quase um sussurro. "Marta, a gente precisa conversar." Eu senti o estômago gelar, perguntei o que tinha acontecido e ele respondeu: "Henrique me ligou hoje. Queria saber se eu estava livre para jantar. Ele está desconfiado. Disse que quer conversar comigo sobre você." Eu tentei disfarçar o pânico, dizendo para ele ficar tranquilo, que talvez fosse só coincidência. Mas Caio ficou em silêncio e depois disse: "Eu não consigo mais mentir para ele, Marta. Eu não posso olhar para ele e fingir que não amo a mãe dele." Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Passei o resto do dia com o coração acelerado, o bolo queimando no forno, a mente rodando entre medo e culpa. À noite, Henrique apareceu de surpresa. "Mãe, a senhora está bem?" perguntou enquanto entrava, o olhar curioso demais, como quem busca algo que já desconfia existir. Eu respondi com um sorriso forçado: "Tô. Por quê?" Ele olhou em volta e perguntou: "A senhora tem recebido Caio aqui?" Eu engasguei com a própria saliva e respondi rápido demais: "Às vezes, ele vem me ajudar com umas coisas, o varal, o chuveiro." Henrique franziu a testa e disse devagar: "É engraçado, mãe, porque ele anda diferente, distante, e quando eu pergunto, ele muda de assunto." Eu tentei rir, dizendo que o trabalho dele devia estar puxado, mas o olhar dele não se movia, fixo em mim, como se tentasse decifrar o que estava escondido nas minhas palavras. Ele saiu pouco depois, dizendo que precisava pensar, e eu fiquei sozinha olhando o vazio da sala e sentindo que o fim estava chegando. 2 dias depois, Caio apareceu. Estava abatido, os olhos fundos, o semblante cansado. "A gente precisa resolver isso", disse ele. Eu perguntei o que ele queria dizer e ele respondeu: "Eu não aguento mais me esconder. Não aguento ver seu filho me tratar como um irmão enquanto eu durmo pensando em você." Eu disse que o amava, mas que não podia destruí-lo, que Henrique nunca entenderia. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: "Eu não quero ser um segredo, Marta. Quero ser parte da sua vida." Eu não consegui responder. Apenas chorei. E foi assim que o destino decidiu agir.
não por nossas mãos, mas pelas circunstâncias que a gente não controla. Naquela mesma noite, Henrique passou na academia para ver Caio, sem avisar. Disse que precisava conversar. Caio, nervoso, atendeu o telefone e Henrique ouviu ao fundo a minha voz. Foi um descuido, um detalhe que bastou para acabar com tudo. Eu estava dizendo apenas, até amanhã, amor. Como quem fala sem pensar. Mas para o ouvido do meu filho, aquilo soou como uma traição imperdoável. Ele desligou na hora. Quando chegou em casa, o som da porta batendo ecoou pela casa inteira. Eu estava na sala e o rosto dele parecia de um estranho. Gritou antes mesmo de eu abrir a boca. Como você pôde, mãe? Com o meu melhor amigo? Eu tentei explicar, mas ele não me deixava falar. Isso é doentio. Você perdeu o juízo? Ele andava de um lado para o outro, as mãos no cabelo, o olhar cheio de raiva e decepção. Eu disse, eu não planejei isso, Henrique. Aconteceu. Eu só quis sentir que estava viva de novo. Ele gritou, viva? E matou tudo que restava entre nós. Nesse momento, Caio chegou. O destino parecia zombar de nós. Ele entrou sem saber de nada, parou na porta e, ao ver Henrique ali, entendeu tudo. Henrique partiu para cima dele, empurrando-o com força. Sai da minha casa, sai da vida da minha mãe. Caio tentou falar. Henrique, me escuta, eu te respeito, eu te amo como irmão, mas eu também amo sua mãe. Henrique riu com desdém e respondeu, você destruiu a minha família, Caio. O que você sente não é amor, é loucura. Eu corri e tentei separá-los, gritando para pararem. Henrique saiu batendo a porta. E o som dela fechando foi como um fim definitivo. Caio ficou parado, olhando para o chão, a respiração pesada. Eu toquei o rosto dele e ele disse, quase sem voz, eu devia ter deixado você em paz. Eu respondi, não fala isso, o que a gente teve foi real. Ele sorriu triste e disse, real demais para adorar. Aquela noite foi longa. E quando ele foi embora, eu fiquei sentada na sala até o sol nascer, tentando entender em que momento o amor virou destruição. No dia seguinte, o silêncio tomou conta. Henrique não atendeu minhas ligações, Caio não respondeu às mensagens. Eu andava pela casa e senti o eco de cada palavra dita. Me olhei no espelho e vi uma mulher que tinha amado muito e errado do mesmo tanto. Peguei a foto do meu marido falecido e falei baixinho. Eu falei com o nosso filho, mas não sei se teria forças para negar o que vivi. As lágrimas vieram sozinhas. Aquele amor me deu vida e agora me tirava tudo. Eu sabia que depois daquela noite nada mais seria como antes. E ainda assim, uma parte de mim, teimosa, insistia em esperar que o tempo ajeitasse o que o coração destruiu. Os dias que vieram depois, meninas, foram os mais longos da minha vida. A casa parecia maior, mais fria. Cada canto parecia guardar um eco do que eu perdi. Henrique não voltou a me procurar, e o silêncio dele era mais doloroso do que qualquer palavra de raiva que pudesse ter dito. Caio também sumiu. Eu sabia que ele precisava de tempo, que tudo estava confuso demais, mas no fundo sentia que aquela ausência era o prenúncio do fim. Passei noites em claro olhando para o teto, imaginando se tinha sido o destino que me castigava por ter ousado amar de novo, ou se eu mesma cavar o buraco em que estava afundando. Até que um dia, sem aviso, Caio apareceu. Eu estava no quintal molhando as plantas, tentando enganar o tempo, quando ouvi o som familiar do carro dele parando no portão. O coração disparou, mas as pernas vacilaram. Ele desceu, o rosto abatido, os olhos tristes. Ficou parado sem saber por onde começar, e eu só consegui dizer: "Por que veio, Caio?" Ele respirou fundo e respondeu: "Porque eu não consigo te tirar da cabeça, Marta. Eu tentei ficar longe, juro, mas tudo me leva de volta para você."
Eu abaixei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras e disse: "E o Henrique?" Ele balançou a cabeça desolado. Tentei conversar com ele, mas ele não quer me ver, nem ouvir meu nome. Ele me chamou de traidor. Disse que eu tirei dele a única pessoa que ele confiava. Eu engoli o choro e respondi: "E não tirou?" Ele se aproximou e tocou meu rosto com delicadeza. Eu nunca quis machucar ninguém, só quis te amar. E eu, com a voz fraca, disse: "Amar não basta, Caio. A gente destruiu o que havia em volta." Ele segurou minhas mãos e respondeu: "Eu sei, mas não sei viver fingindo que não te amo." E ali, naquele quintal, nos abraçamos como quem tenta se salvar do naufrágio, mesmo sabendo que a água já está cobrindo tudo. Ficamos assim, em silêncio, até que ele disse: "Eu tô pensando em ir embora, Marta. Talvez para outra cidade. Preciso recomeçar." Aquilo foi como uma faca no peito. Eu perguntei: "E nós?" E ele respondeu com os olhos marejados: "Nós já fomos. Não por falta de amor, mas porque o amor sozinho não segura o peso do mundo." Ele se despediu com um beijo calado, um toque que parecia um adeus. Quando o portão se fechou atrás dele, senti que uma parte de mim ficou presa do outro lado. Nos dias seguintes, o tempo parou. Eu fazia as coisas por instinto. Comia sem sentir o gosto, dormia sem descansar, vivia sem viver. Henrique continuava distante e eu, covarde, não tinha coragem de procurá-lo. Até que, uma tarde, recebi uma visita inesperada. Era a vizinha da minha rua, Dona Alzira, com os olhos cheios de pressa. "Marta, o Henrique está no hospital", disse ela, ofegante. "Ele sofreu um acidente de moto vindo do trabalho." Meu corpo gelou. O mundo girou. Corri até o hospital com o coração aos pulos, cada passo uma prece muda. Quando cheguei, vi meu filho deitado, inconsciente, o rosto machucado, o braço engessado. O médico disse que ele tinha batido forte, mas que ia se recuperar. Sentei ao lado da cama e peguei na mão dele, chorando em silêncio. Falei baixinho: "Meu filho, me perdoa. Eu fiz tudo errado, mas o que senti não foi maldade, foi solidão. Eu só queria voltar a sentir que existia." Ele abriu os olhos devagar e, quando me viu, as lágrimas vieram. "Mãe", ele sussurrou, "eu não quero te odiar." "Eu também não quero que você me odeie", respondi. Ficamos ali, mãos dadas, chorando juntos, sem precisar de mais palavras. Ele respirou fundo e disse: "Eu só preciso de tempo." Eu prometi que daria todo o tempo do mundo. Naquele momento senti uma pontinha de esperança, uma luz fraca, mas viva. Nos dias seguintes, visitei-o todos os dias. E aos poucos as feridas começaram a cicatrizar. As visíveis e as invisíveis. Até que uma manhã, quando cheguei ao hospital, me disseram que ele já tinha recebido alta e voltado para casa. Deixou um recado: "Preciso pensar, mas te amo." Aquilo bastou. Foi como um abraço em forma de papel. Comecei a me sentir viva outra vez, mas a vida tem um jeito cruel de testar a gente quando acha que já sofreu bastante. 2 semanas depois, recebi uma ligação que me arrancou o chão. Era a mãe de Caio. A voz dela vinha embargada e, antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela disse: "Marta, o Caio morreu." Eu fiquei muda. Ela explicou que ele tinha viajado para visitar um amigo em outra cidade e sofreu um acidente de carro na estrada. Disse que foi rápido, que não sentiu dor, mas eu senti. Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração pelas mãos. Desabei ali mesmo, o telefone escorregando da minha mão, o chão frio me recebendo como se fosse o único abraço possível. Fui ao enterro, escondida, de longe, sem coragem de me aproximar da família. O caixão descia e eu só conseguia pensar em como tudo poderia ter sido diferente se o amor não fosse tão cruel, se o tempo tivesse nos dado mais uma chance. O vento batia no meu rosto e levava embora o último resquício de força que eu ainda tinha. Voltei para casa cambaleando e a primeira coisa que vi foi a rosa seca que ele tinha deixado no portão meses antes. Peguei aquela flor e segurei contra o peito como quem tenta segurar o impossível. A partir daquele dia,
nunca mais fui a mesma. Henrique voltou a falar comigo, devagar, com cautela. Ele nunca mencionou Caio, e eu também não. Era como se a gente tivesse feito um pacto silencioso de não mexer na ferida. Mas às vezes, quando o sol se punha e a luz entrava pela janela da sala, eu fechava os olhos e ainda podia sentir o toque dele, o cheiro dele, a vida que ele me devolveu e depois levou embora. Hoje, com 60 anos e uma alma cansada, eu olho para trás e percebo que amei demais, sofri demais e vivi intensamente o que a vida me ofereceu, mesmo quando ela me cobrava caro. Amar o amigo do meu filho foi o maior erro e o maior milagre da minha vida. E talvez se eu pudesse voltar no tempo, eu erraria tudo de novo, só para sentir, por um instante que fosse, aquele tipo de amor que faz o mundo inteiro parar.